Somos acadêmicos do curso de Biologia do Polo de Russas. Eu sou Hermenegildo, estou aqui com o colega Reginaldo Regis, Mauricélio Campos, Márcio Xavier e Edneudo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre função exponencial, e para explicar melhor a realização das funções exponenciais, nós vamos usar o jogo Torre de Hanoi. Trata-se de um jogo inventado pelo matemático francês Édouard Lucas em 1883. Constitui-se de uma torre com 7 discos, inicialmente empilhados por tamanhos decrescentes em 3 pinos dados. O objetivo é transferir a torre inteira para um dos outros pinos, movendo apenas um disco por vez e nunca colocando o disco maior em cima da menor. Os seus materiais para a confecção deste jogo, da Torre de Hanoi, é baseado em madeira reciclável, encontrada em qualquer loja de brinquedos educativos, desenhando representativo de 2 dos pinos do jogo, são 3 pinos, torre de pinos, para podermos fazer os movimentos. E a sua metodologia é levar o conhecimento dos alunos, quem foi o criador do jogo, apresentando-lhes a lenda construída pelo próprio Édouard Lucas, e deixar os alunos manipular o jogo para que se familiarizem entre eles. Como na lenda de Lucas, o objetivo e as regras do jogo são transferir a pilha de discos de um pino para o outro, conseguindo completar a transferência com o número possível de movimentos, movendo um disco de cada vez, nunca permitindo que o disco menor fique embaixo de um disco maior. Ao passo em que se vai explicando as regras do jogo, pode-se praticar um jogo com apenas 3 ou 4 discos, possibilitando aos alunos uma boa visualização e de como é possível transportar a torre para um outro pino, seguindo as suas regras. O jogo consiste também em deixar os alunos praticar segundo as regras do jogo e observar como ele procede. Após a abordagem introdutória e propor a construção de uma torre de Hanoi simples, que pode ser facilmente confeccionado utilizando madeira, os alunos levarão à sua casa um jogo educativo para poder desenvolver mais a sua capacidade de uma confecção de um jogo e auxiliar no seu desenvolvimento intelectual. A Torre de Hanoi, né? Para que a gente utilize materiais que iriam ser desperdiçados e esse material possa ser reutilizado, nós pegamos aqui alguns pedaços de madeira, né, um retângulo maior. Nesse retângulo maior constituímos os pinos para fazer a Torre de Hanoi, e em quadradinhos menores nós construímos os que seriam os discos, né, na torre original. Isso para mostrar até a criatividade de às vezes a gente não desperdiçar tanta coisa que pode ser reutilizada, né? Então aqui nós fizemos alguns discos, né, a representação de alguns discos, aqui na forma de quadrados, para utilizar na Torre de Hanoi, como os colegas irão demonstrar. Depois a gente vai deixar os colegas à vontade para utilizar o material e depois falaremos da forma adequada como se aplica o jogo na Torre de Hanoi, né, dentro da função exponencial, trazendo a Torre de Hanoi para dentro da sala de aula. Só um funcionamento só.
Bom, vamos falar agora sobre a aplicação dos jogos, como ele pode ser aplicado dentro do contexto escolar. A torre de Hanoi, ela pode ser trabalhada em níveis de desenvolvimento de crianças até adultos. Vai da pré-escola até o sistema universitário de ensino. Na pré-escola, ela pode ser utilizada com regras simples de separação de cores e tamanhos, certo? A torre de Hanoi ajuda a elaborar questões de coordenação motora, identificação de formas, e pode ser trabalhada tanto na ordem crescente como na ordem decrescente, entre outras formas de aprendizado. De uma maneira mais ampla, o jogo pode ser usado para o estabelecimento de estratégias de transferência das peças, com a contagem dos movimentos e raciocínio simples. Teremos a oportunidade de experimentar uma das mais importantes formas de raciocínio matemático. O jogo trabalha o desenvolvimento da lógica e do raciocínio matemático e é usado para desenvolver o raciocínio lógico em crianças da pré-escola até o ensino adulto em universidades. É um quebra-cabeças que consiste em uma base contendo 3 pinos, em um dos quais são dispostos alguns discos uns sobre os outros, em ordem crescente, de cima para baixo. O problema consiste em passar todos os discos de um pino para outro qualquer, usando um dos pinos como auxiliar, de maneira que um dos discos maior nunca fique de cima de outro menor, em nenhuma situação. O número de discos pode variar, sendo que o mais simples contém apenas 3. A torre de Hanoi tem sido tradicionalmente considerada como um procedimento para avaliação de capacidade de memória, de trabalho e principalmente de planejamento e solução de problemas. Pode ser utilizada a partir das séries iniciais do ensino fundamental no intuito de aprimorar a coordenação motora, identificação de cores, noção de ordem crescente e decrescente. Nas séries mais adiantadas, como 6ª, 7ª, 8ª e 9ª série, o jogo será usado no intuito do estabelecimento de estratégia, na transferência de peças, na contagem dos movimentos e no raciocínio lógico. Ele também cria uma situação envolvendo o número mínimo de movimentos necessários através da seguinte expressão matemática. E a nossa aula, onde a gente já falou bastante sobre o uso da torre de Hanoi, né, que pode ser usado desde a educação infantil para que a criança aprenda o conceito de ordem crescente, ordem decrescente, para a criança aprenda a diversidade de cores, assim como algumas torres podem vir os discos com cores diferentes, até porque o material é um material que pode ser confeccionado, e vai mostrar como a torre de Hanoi deve ser trabalhada para que tenha uma quantidade mínima de movimentos, né, das peças, ou dos discos, ou das peças que forem confeccionadas. E isso, para a gente explicar isso, tem uma definição, né, que a gente usa nas funções. Digamos o seguinte, onde eu vou chamar esse M de movimento, que é a quantidade de movimento que vai variar de acordo com a quantidade de peças que eu vou usar na minha torre de Hanoi. Então, essa quantidade de movimentos vai ser igual ao número 2 elevado a n menos 1, onde esse n aqui, ó, é a quantidade de movimento. E esse n aqui é o número de peças que eu vou usar na torre de Hanoi. Digamos que eu queira usar 3 discos ou 3 peças. Então eu vou pegar esse n e vou substituir pelo 3. Então meu número de movimentos aí vai ser o quê? Movimento é igual a 2 elevado ao cubo menos 1. Onde o movimento vai ser igual a 2 elevado ao cubo igual a 8 menos 1. O meu m vai ser igual a 7. Ou seja,
eu vou ter uma quantidade mínima de 7 movimentos usando 3 peças ou 3 discos da Torre de Hanoi. Mostrar na Torre de Hanoi a explicação dada pelo colega Hermenegildo. Vou tentar fazer com 7 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Agora veremos uma outra explicação usando um número maior de peças. Esse número maior de peças será em 4. Observando. Vamos substituir o n por 4, então fica 2 elevado a 4 menos 1. E o nosso n será 2 elevado a 4 dá 16, menos 1, e o nosso n será igual a 15 movimentos. Portanto, nosso nobre colega fez o cálculo. Portanto, já que aumentamos o número de peças para 4, o número mínimo de movimento para esse número de peças será no total de 15 movimentos. Vamos ver agora com nossos colegas Hermenegildo e o Edneudo como serão feitos esses movimentos no total de 15, usando 4 peças. Vou mostrar agora com 4 peças do jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Erro. O colega Edneudo, tentou usar os 15 movimentos e as 4 peças e não fez da maneira correta, Você viu que ele, nos 15 movimentos, ele desistiu e nem tentou mais a conclusão, independente do número de jogadas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Portanto, demonstrando que o jogo, realmente utilizando as 4 peças, pode ser realizado a mudança de uma torre para outra com 15 jogadas.